Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e estou aqui novamente, outra vez, para nós juntinhos meditarmos um pouco mais no texto bíblico. Esse é o podcast Entendes o que estás lendo? Deuteronômio capítulo 8, parte 2, episódio de número 711, nona temporada. Seguimos firmes e avantes no propósito de propagar o reino de Deus, de espalhar as boas novas de Jesus até os confins da terra. Então vamos lá? Como vai você? Tudo bem? Uma satisfação imensa tê-lo aí novamente para acompanhar o nosso trabalho. Aqueles que sempre estão por aqui, já estão familiarizados com o nosso jeito, de trabalhar, de falar a respeito da palavra de Deus. Aqueles que estão chegando agora, sempre tem gente nova aí chegando, alguns curiosos querendo saber o que se faz por aqui. Por aqui o nosso propósito é pregar a palavra de Deus capítulo por capítulo, dentro do texto, do contexto, numa hermenêutica clara e objetiva, tá bom? Vamos lá? Uma exegese pautada por uma fidelidade ao texto bíblico. Então esse é o nosso objetivo aqui. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre os usos da adversidade. Você pode ler Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 ao 6. A gente vai falar um pouquinho por que acontece os problemas, as dificuldades. Por que eles acontecem em nossas vidas? Tem razões, tem propósitos, tem motivos, tem muita coisa que acontece que a gente precisa entender. E a palavra de Deus é esse guia, isso que nos ajuda, a palavra de Deus nos ajuda a compreender, a entender as circunstâncias de nossa vida diária. É uma grande questão quando em qualquer experiência da vida nós podemos entender o propósito divino através dela. O orador nestes versículos aqui, ele desdobra o design e as lições da disciplina do deserto que ocorreu com o povo de Israel. O nosso Senhor, na tentação, ele encontrou uma aplicação para si mesmo. Mateus capítulo 4, versículo 4. E todo cristão encontrará o mesmo em épocas de adversidade. Uma das razões pelo que e por que acontecem as adversidades são que elas acontecem por permissão divina. Versículo 2. O Senhor teu Deus te guiou. Mateus capítulo 4, 1, falando referente a Jesus. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. A adversidade ela pode vir por meio de leis naturais como resultado necessário do pecado ou da loucura. Mesmo assim, é da ordenança de Deus. Mas a adversidade não é necessariamente punitiva. O melhor homem vivo, ele pode ser levado à dificuldade de aflição, das quais as suas próprias ações não são nem um pouco as causas. Jó, capítulo 1, versículo 2. Foi Deus quem o levou para lá, por algum propósito próprio. E existe certamente as circunstâncias como resultado de nossas próprias escolhas. A duração do qual é divinamente determinada, estes 40 anos. Deus marca para nós o termo de nossas provações. Jesus ficou 40 dias sem pão, Mateus capítulo 4. Os usos graciosos da adversidade, no contexto dos israelitas, foi projetada para humilhá-los. Visava destruir o espírito de autodependência do qual vem o orgulho e a arrogância. Versículos 17, versículos 18.
Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18 diz assim, fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar, conquistei toda essa riqueza com minha própria força e capacidade. Versículo 18, lembrem-se do Senhor seu Deus, é Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Fez com que sentissem o quão absolutamente dependiam de Deus para tudo. Ensinou-lhes como a cada passo eles dependiam de sua vontade, para ensiná-los a confiar. Fé é confiar em um poder divino trabalhando por nós e em nós. A fé espera o tempo de Deus e a maneira de Deus prover, confiante de que a sua própria maneira Ele proverá. Essa foi a atitude de Cristo no deserto, Mateus capítulo 4, versículo 4, para testar a obediência. A adversidade muitas vezes atua como um teste. O fim da disciplina de Deus é trazer à luz partes ocultas de nosso caráter. Ela nos leva a pensar nas escolhas que fazemos. Obedeceremos a Deus ou não? A geração mais jovem de Israel, quaisquer que fossem suas falhas, mostrou por sua conduta depois que a disciplina do deserto não tinha sido sem bons resultados. Josué 24:31, o povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e das autoridades que morreram depois dele e que sabiam pessoalmente tudo que o Senhor tinha feito por Israel. Deus está conosco na adversidade. Embora o pão tenha falhado, Deus os alimentou com maná, versículo 3. Todas as suas necessidades foram supridas. Jesus nos ensina a confiar no Pai para o suprimento de todas as nossas necessidades. A sua própria confiança, confirmada na recusa de transformar pedras em pão, foi recompensada por anjos que o serviam. Mateus 4:11. Ele comeu a comida dos anjos. Salmo 78:25. As nossas necessidades não são supridas por milagre, mas pela providência que é todo suficiente para nos prover em todos os casos comuns. Não somente de pão, mas da palavra de Deus. Essa é a lição do maná reunida em uma frase concisa. A provisão do maná nos ensina que a palavra de Deus é tão verdadeiramente o princípio criativo e nutritivo no pão comum, quanto foi no suprimento ordinário do maná. Não é pão como algo subsistindo independentemente, mas pão como produto do poder divino e como possuidor de propriedades que a palavra de Deus lhe concede e sustenta nele, que é o sustento da vida e o objeto de nossas orações. Mateus 6:11. Crer em Deus agindo acima da natureza, assim como nela. Se Deus quer que a vida seja sustentada, Ele pode sustentá-la de outras maneiras além do pão. Ele não está preso a um conjunto de meios. Ele pode agir, se lhe agrada, independentemente de meios disponíveis. A palavra criativa é suficiente para sustentar. Este é o significado direto do texto. E uma parte do significado da resposta de Cristo ao tentador, em Mateus 4:4. Reconhecer no homem a existência de uma vida superior à vida física. O físico não é o mais elevado em nós. Não vivemos somente de pão. Uma vida superior é encontrada em depender da palavra de Deus, em obedecê-la e em cumpri-la, quaisquer que sejam as consequências imediatas. A vida inferior pode precisar ser abandonada para que a superior possa ser salva. Mateus 16:25. Deus é o disciplinador
Pensem nisso, assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor seu Deus disciplina vocês para o seu próprio bem. Deuteronômio 8:5. A disciplina é uma necessidade de nossa natureza moral. A disciplina é uma parte essencial do tratamento de Deus para com seus filhos. Suas disciplinas procedem do amor. Hebreus 12:6. Elas são sabiamente distribuídas e são sempre para nosso bem. Hebreus 12:10. Ele nos fará sentir quando fizermos algo errado, obstruindo o nosso caminho e nos conduzindo à sua vontade. E nisso ele permite, muitas vezes, certas dores para nos aproximar dele. Os filhos de Deus têm o conforto de saber que estão, portanto, nas mãos de um Pai. E precisamos ter o discernimento para saber se nossas dores são consequências de escolhas erradas ou se são permissão de Deus para nos conduzir através dessas dores à sua vontade. Entendemos se é por seu amor e sabedoria infalíveis ou nossa ignorância e teimosia. Outra lição aqui desse capítulo 8, versículos 7 ao 20, era que a riqueza poderia se tornar perigosa para uma vida de temor a Deus. A herança de Israel era uma boa terra. Tanto o clima quanto o solo eram adequados para toda a variedade de produção natural. Eras incontáveis se passaram, durante as quais Deus esteve lentamente preparando aquela terra para Israel e armazenando-a com elementos de fertilidade e riquezas de minerais. Outros tinham sido empregados para trazer o solo virgem sob cultivo. O trabalho mais duro tinha sido realizado, havia toda uma variedade de provisão. Isso indicava previsão atenciosa e eterna afeição. Nenhum bem necessário havia sido negligenciado. O Criador beneficente havia fornecido não apenas as necessidades da vida, mas muito mais do que o necessário. Tudo que pudesse agradar ao paladar, ou gratificar um gosto, ou revigorar a saúde, estava lá. Essas eram imagens do bem celestial, pois ainda o povo não conseguia apreciar os tesouros imperecíveis da terra espiritual. Essa herança não foi comprada e nem reservada. Ela os tornou, de corpo e alma, devedores a Deus. Se tivessem preferido comprá-la com dinheiro, não teriam nada próprio, não poderiam criar um meio de troca. Não obtiveram pelo mérito da obediência, eram os recipientes de favor divino, de um favor distinto, pensionistas da generosidade divina. Se foi dito que obtiveram a terra por direito de conquista, deve-se contradizer que o Senhor lhes dera a vitória. A batalha era do Senhor e aqui Deus projetou conquistar seus espíritos orgulhosos pela generosidade de seu amor. Essa herança não era o fim último. Deus tinha propósitos bem definidos. Deus tinha propósitos de bem, mas além para a realização dos quais este era um trampolim. Seu próximo desígnio era estabelecer sua aliança com eles. No momento eles estavam colhendo o fruto da fé de seus pais. Esta era uma recompensa pela piedade de Abraão. Se eles se mostrassem fiéis, eles também seriam promovidos a coisas mais elevadas. Canaã não era um lar, mas uma escola. A passagem contém conselhos valiosos. Os conselhos da sabedoria de Deus são mais preciosos do que pérolas. O conselho prescreve a grata recordação. Tendo recebido tal gentileza incomensurável, seria a vilania mais grosseira esquecer o doador. Sobre a rocha fundada da ingratidão, um farol se ergue. Cuidado! Aqui muitos navios orgulhosos se despedaçaram. O conselho incluía a obediência prática, a obediência, se genuína, será completa. Ela abraçará todos os comandos conhecidos. Se observamos alguns mandamentos e conscientemente negligenciarmos outros, isso
não é obediência. Estamos apenas fazendo nossa própria vontade. A riqueza gera orgulho, autossuficiente. Ela serve para enfraquecer o nosso senso de dependência de Deus. A maioria dos homens pode muito bem agradecer a Deus que as tentações da riqueza não habitam sob seus tetos. Mas quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Na morada das riquezas, a flor da doce humildade raramente floresce. A riqueza perde de vista sua própria origem. Ela tem memória curta para obrigações. O milionário logo esquece os dias de pobreza e luta, esquece o amigo que o socorreu em sua extremidade, chuta para longe a escada pela qual ele subiu. As riquezas naturalmente sobrecarregam e sufocam a chama do sentimento piedoso. Riquezas geram em nós falsa confiança. Como Nabucodonosor nós dizemos, não é esta grande Babilônia que eu construí. Encontramos um prazer delicioso em ouvir nossa própria habilidade e sagacidade elogiadas. A maré do sentimento natural, ela se estabelece fortemente em direção à autoconfiança. As riquezas também tendem à idolatria em si próprio, de sua posição. A riqueza nos deu proeminência, nos colocou no alto e não devemos arriscar nossa nova reputação. É mais fácil seguir a corrente do que contê-la. Será que as adversidades que enfrentamos não são instrumentos divinos para moldar nosso caráter e fortalecer a nossa fé? Como podemos crescer espiritualmente se não formos provados como ouro refinado pelo fogo? Meus queridos, essas eram algumas das lições desse capítulo para o povo de Israel. Uma terra onde havia muita fartura e que teria grande chance, foi o que aconteceu, de fazer com que eles se esquecessem de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua presença em meio às adversidades. Ajuda-nos, Jesus, a enxergar tua mão em cada dificuldade, reconhecendo que elas são para nosso bem e para a tua glória. Ensina-nos a depender mais de ti, confiar em tua provisão, obedecer à tua vontade, mesmo quando não compreendemos o propósito imediato. Refinados por teu amor, que possamos crescer em humildade e fé, sempre gratos por teu cuidado infalível. Amém, amém, amém. Obrigado pela sua audiência e pela paciência. A gente volta em breve, no próximo episódio, para continuar. Acho que ainda tem mais um episódio do capítulo 8. Capítulo 8, a parte 3 é o próximo. Eu te encontro lá. Um abraço. Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.